Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Eu sou a Simone, essa é a playlist Regras de Derivação e no vídeo de hoje nós vamos resolver o seguinte exercício. Que valores devem ter as constantes a, b e c se as duas curvas f de x igual a x ao quadrado mais ax mais b e g de x igual a cx menos x ao quadrado tem a mesma tangente no ponto 3, 3. Então, o que o exercício está dizendo? Ele fornece as duas funções, tá? Vocês podem observar que as duas funções são quadráticas, então o gráfico delas vai ser duas parábolas. Essa parábola tem concavidade para cima. Eu desenhei aqui um protótipo de uma parábola, tá? Desse tipo aqui, porque eu não sei quem é A e quem é B inicialmente, então tá aqui o desenho dessa parábola que é dada pela função f, e a parábola dada pela função g, ela tem concavidade para baixo, que é uma parábola desse tipo aqui. E o exercício pede para a gente calcular os valores de A, B e C de tal forma que na hora que eu calcular a reta tangente a g no ponto 3, 3, ela vai ser igual à reta tangente a essa função f no mesmo ponto. Deixa eu desenhar aqui a reta tangente exatamente nesse ponto aqui, 3, 3. Então, tá aqui, reparem que essa reta ela vai ser tangente tanto a f quanto a g no mesmo ponto, tá? Então, vou escrever aqui do lado a nomenclatura que nós vamos usar. Então, reta tangente a f é a reta tangente a f e vai ser no ponto 3, 3, que ele já está dizendo, tá? O ponto 3, 3 é um ponto que é comum nos dois gráficos, por isso eles se tocam aqui. Os dois gráficos das funções, eles se tocam aqui exatamente no ponto 3, 3, tá? E vou chamar de RTG a reta tangente a G no mesmo ponto. E o que eu posso concluir sobre f de 3? F de 3 é igual a 3, tá? Que é um ponto dessa minha parábola, e g de 3 também é igual a 3, tá? O que nós vamos fazer logo de início? Nós vamos calcular f de 3 e igualar a 3 e ver o que nós vamos obter. A mesma coisa para a g de 3. Vamos calcular e vamos ver o que nós vamos obter. Então, f de 3, quem é? Então, eu substituo x por 3 na minha expressão de f. A f está aqui. X ao quadrado mais ax mais b. Então, quando x é 3, fica 9 mais 3a mais b. Então, 9 mais 3a mais b. E isso tem que ser igual a 3. Então, se eu colocar esse 9 e passar para o segundo membro, vai ficar 3 menos 9, que é menos 6, né? Então, vai ficar 3a mais b igual a menos 6. E aqui, nós, então, obtemos uma primeira expressão envolvendo os parâmetros a e b, tá? Então, eu vou chamar essa equação de 1. Vamos fazer a mesma coisa para a função g. Então, g de 3 igual a 3 implica que quem é g de 3, quem é g de x, é cx menos x ao quadrado, ok? Então, vai ficar 3c menos 9 igual a 3. Passando 9 para o segundo membro, 3c igual a 12 e c igual a
4. Então, com isso, nós já encontramos o valor de C, tá? C igual a 4. Ok, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar a reta tangente AF em 3, 3, no ponto 3, 3, e vamos encontrar a reta tangente AG em 3, 3. E vamos impor a condição de que elas têm que ser iguais, tá? Elas têm que ser a mesma reta, como vocês estão vendo aqui na minha figura, tá certo? Bom, então, o que que eu vou fazer inicialmente? Eu vou copiar a minha função f de x aqui embaixo, que é x ao quadrado mais ax mais b. E vou copiar a minha função g de x aqui embaixo, que é 4x, lembrando, c é 4, tá? Então, fica 4x menos x ao quadrado. 4x menos x ao quadrado. Bom, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai escrever a equação da reta tangente AF em 3, 3, tá? Então, isso é, reta tangente vai ser y menos f de 3 igual a f' de 3 vezes x menos 3, tá? Mas quem é f de 3? F de 3 é a ordenada igual a 3, tá? Como a gente já viu. Então, eu vou apagar isso aqui e vou colocar já que é 3, tá? Vamos fazer o mesmo para a minha função g. Eu quero encontrar a reta tangente AG em 3, 3. Então, é y menos g de 3 igual a g' de 3 vezes x menos 3. Ok. Mas esse g de 3 a gente já viu que é igual a 3. Então, eu vou trocar aqui por 3. Tá ok? Bom, e aí vocês estão vendo as duas equações aqui. Vou colocar aqui um separador menor. E aí vocês estão olhando para as duas equações, tá? Das duas retas. E essas equações têm que ser iguais, tá? Bom, o lado esquerdo aqui é y menos 3, o lado esquerdo aqui é y menos 3. Essa parte aqui é x menos 3 e aqui também é x menos 3. Então, qual é o valor que precisa ser igual para as duas retas serem iguais? F' de 3 e g' de 3, tá? Então, RTF, a reta tangente AF em 3, 3, vai ser igual à reta tangente AG em 3, 3, se e somente se F' de 3 for igual a G' de 3, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos determinar F' de x e G' de x, para depois a gente substituir x por 3 e resolver essa equação aqui, tá? Então, vamos lá determinar as derivadas. Então, F' de x é a derivada dessa função aqui. Então, vai ser 2x mais a, que é a derivada de ax, e g' de x é derivada dessa função aqui, que é 4 menos 2x. 4 menos 2x. Ok. E agora, eu vou resolver essa equação. Então, F',
F' de 3 igual a G' de 3 implica, quem é F' de 3, vou substituir x por 3, fica 6 mais A. 6 mais A igual a, substituindo aqui G' de 3, x por 3 fica 4 menos 6, tá? 4 menos 6 é menos 2. Logo, quem vai ser A? Passando 6 para o segundo membro, A vai ser menos 8. E com isso, nós determinamos o valor de A. Bom, mas aí, lembrando aqui em cima, ó, a gente encontrou essa relação com A e B, que veio de quê? Do dado fornecido pelo exercício de que f de 3 é 3. Então, eu sei que 3A mais B igual a menos 6. Então, vou usar isso e o fato de eu saber já quem é o valor de A para encontrar o valor de B. Então, de 1, que é 3A mais B igual a menos 6, tá? Substituímos o valor de A. O valor de A. Então, como é que vai ficar? 3 vezes menos 8, mais B igual a menos 6. 3 vezes menos 8 é menos 24, mais B igual a menos 6. Então, B igual a 24 menos 6 implica que B igual a 18. Tá ok? Então, encontramos o valor de B, que é 18. Então, resumindo, nós já encontramos todos os valores dos parâmetros. A é menos 8, B é 18 e C encontramos aqui em cima, C igual a 4, tá? Gente, alguma dúvida nesse exercício? Alguma dúvida em alguma parte, em algum procedimento, em algum raciocínio que foi feito aqui? Deixem aqui nos comentários que eu respondo assim que for possível, tá? Bom, e o exercício então termina aqui. A gente se vê então nos próximos vídeos. Até mais!